Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro de quê? Da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida do nosso componente ensino religioso. Como há na tela, nós encontramos aqui o quê? O assunto de hoje. Qual é o assunto de hoje? Hoje é uma revisão geral, um exercício mental, uma revisão de tudo aquilo que nós vimos nesta segunda temporada 2021. Vamos lembrar um pouco das tradições religiosas e filosofia de vida que nós aqui debatemos. Mas antes, trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo. Nós temos aqui: ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender, e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Blaise Pascal. É isso aí. Vejam só, o conhecimento. E é isso que a nossa série buscou mostrar para vocês, justamente essa questão. Conhecer as tradições religiosas e filosofias de vida. Em especial, nós observamos, de acordo com o IBGE, aquelas mais representativas em nosso país. Lembrando sempre o que? O respeito. Na tela, nós temos as palavras-chave do nosso componente ensino religioso e desta série. Acompanhem comigo. Nós temos a primeira: respeito, pluralidade, cidadania, liberdade, tradição religiosa e filosofia de vida. Essas palavras que nós acabamos de citar justamente são palavras-chave de quê? Do nosso componente, e palavras fortes que esta série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida buscou mostrar para você, estudante. E vamos adiante. Aqui eu trago para vocês o quê? Uma imagem para você refletir. Um minuto, reflitam sobre ela. Temos aqui o quê? Duas pessoas dialogando. Esse diálogo mostra o quê? O respeito, a conversa, o respeito ao outro. E é isso aí, respeitar o outro, a pluralidade, a cidadania. Nós buscamos em nosso componente justamente isso, fazer com que você, estudante, aliás, todos nós, tenhamos o quê? Uma atitude de respeito ao outro. É isso que, mais uma vez, essa imagem está buscando, essa troca, esse diálogo. Não precisa que o outro pense igual a mim, mas sim que eu tenha o quê? O respeito a ele e ele a mim. E vamos adiante, vamos continuar nesta caminhada. Aqui trago para vocês justamente o quê? Um trecho da Constituição Brasileira de 88. Lembrando sempre que a Constituição de 88 é aquela chamada de Constituição Cidadã. Eu acho que esse nome já diz tudo, não é? Constituição Cidadã. Mas separei para vocês o quê? Um trecho que fala sobre essa questão da liberdade. Acompanhem comigo. A Constituição Federal, no artigo 5º, capítulo 6, estipula ser inviolável o quê? A liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Eu acho bem, estudante, que essas palavras, esse trecho da Constituição, ele está bem ligado ao que o nosso componente e esta série buscou: respeito, pluralidade, certo? Aceitar o outro, assegurado o quê? De acordo com a lei. E lembrar mais uma vez que é a Constituição chamada de cidadã. E vamos adiante, vamos conhecer mais. Aqui trago para vocês também o que? Um trecho da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é de 48. Veja só o que diz esse trecho, o artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino,
pela prática, pelo culto em público ou em particular. Olhando para mim agora, nós temos o seguinte, observem, nós vimos um trecho da Constituição e agora da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os dois estão em comum acordo, essa questão do respeito, da cidadania. Vejam só, a liberdade do outro tem de que professar ou não professar uma religião, uma filosofia de vida. Então, a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E vamos adiante. Trago para vocês também o quê? Uma competência do ensino religioso, uma competência que eu te retirei justamente do currículo Pernambuco. Acompanhem comigo na tela, leiam comigo. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania, da cultura e da paz. Então, observem só, nós vimos o que? A Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a competência do ensino religioso, de acordo com o currículo Pernambuco, e esses três documentos são de acordo justamente com respeito, cidadania, pluralidade. E é isso aí. E trago para vocês agora, como há na tela, nós faremos o que agora? Uma síntese geral das tradições religiosas e filosofias de vida que debatemos nesta segunda temporada 2021. Vamos lembrar um pouco das tradições e da filosofia de vida que nós aqui pregamos, falamos, sempre com o quê? Com o respeito e o conhecimento. Lembram que nós aqui debatemos que muitas vezes nós temos uma discriminação com o outro porque não conhecemos o seu pensamento. E aqui esta série buscou justamente isso, conhecer, mostrar. Vamos lá adiante. Antes de mais nada, trago para vocês uma outra imagem para refletir. Vejam só aqui, o que é que essa imagem nos diz? Mostra justamente o que? A pluralidade, o mundo plural. Vejam só aí, todos estão o quê? Em união e cada um de acordo com o seu pensamento, cada um de acordo com a sua visão de mundo, com a sua filosofia, com a sua tradição religiosa. E todos estão unidos. Vejam só, todos são o quê? Humanos. Pertencemos ao que? Ao mesmo planeta, então é o respeito. E vamos adiante, sempre refletindo. Então, vamos lembrar aqui, nesta temporada 2021, nessa segunda temporada, quais foram? Vamos ver aqui, olhem só, a primeira que trago para vocês, a Rosa Cruz. Lembram? Aí, Rosa Cruz, as ordens ou fraternidades. Rosa Cruz, certo? São organizações místicas e esotéricas que se pretendem herdeiras de tradições alquimistas e cabalistas antigas e que usam certos rituais iniciáticos. Então, nós, certo, debatemos nessa segunda temporada 2021, falamos sobre o que? A Rosa Cruz. E trago para vocês uma imagem emblemática da Rosa Cruz, certo? Lembrem-se que aqui no EducaPE vocês vão encontrar essas aulas. Que tal fazer um exercício com vocês e seus professores, certo? Que tal buscar relembrar essas aulas, fazer uma síntese e também comparar com o quê? Com a Constituição, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, com as competências do ensino religioso. Então nós debatemos sobre o que? A Rosa Cruz. Lembrar que cada tradição dessa, nós falamos sobre o que? Origem, fundadores, cultos, livros sagrados. Então a primeira foi a Rosa Cruz. Qual foi a segunda? Vejamos. Olha aqui, trago para vocês a maçonaria, essa tradição, essa filosofia de vida, aliás. O que era? Lembram? Maçonaria consiste em organizações fraternas, olhem aí, que remontam às fraternidades locais de pedreiros que, a partir
do final do século XIV regulamentavam as qualificações de sua profissão e sua interação com autoridades e clientes. Então vimos o que? A maçonaria, certo? Esta filosofia, este encontro fraternal, essa fraternidade. E trago para vocês aqui uma fotografia de membros da maçonaria. Então vejam só, nós observamos o quê? Vejam, a gente aprendeu a Rosa Cruz, vimos a maçonaria, que também essa aula está no Educa-PE, e lá vocês poderão encontrar as origens da maçonaria. E vamos adiante, vamos conhecer, vamos relembrar outra tradição religiosa, né? Ou filosofia de vida que nós aqui debatemos. Qual será? Qual será? Vamos ver, olhando para a tela, nós temos cristianismo ortodoxo, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Foi fruto de o quê? De uma separação, desmembramento da Igreja Católica Apostólica Romana, surgida após o cisma, a separação do Oriente em 1054. Então vejam só, cristianismo ortodoxo. Então vamos ver aqui, na tela trago para vocês uma fotografia, certo? De membros sacerdotes da Igreja Ortodoxa. Que tal fazer um contraponto, ou seja, um trabalho, uma comparação entre a Igreja Católica de Roma, que tem a sede no Vaticano, e a Igreja Ortodoxa? Lembrar que várias igrejas ortodoxas são autocéfalas, cada uma tem a sua autoridade. E lembrar que nós observamos que a Igreja de Roma, cujo símbolo máximo é o Papa, e na ortodoxia, cada uma tem os seus líderes. Então isso aí, o cristianismo ortodoxo, foi o terceiro ponto, a terceira momento de discussão aqui da nossa série. Vamos ver aqui o próximo. Nós debatemos sobre a Jurema Sagrada. Acompanhem comigo na tela. O que é a Jurema Sagrada? É uma religião de matriz indígena do Nordeste do Brasil. Sua prática já existia em nossas terras antes da chegada dos colonizadores portugueses e dos escravizados africanos no século XVI, pois os indígenas aqui já estavam e já cultuavam, então, a Jurema Sagrada. Lembrar que é a tradição religiosa mais antiga do Brasil. Por quê? Porque antes da chegada do branco e antes da chegada também dos escravizados negros vindos da África, os índios já cultuavam, certo? Então, a Jurema Sagrada. Lembrar que Jurema Sagrada, esse nome advém de quê? De uma árvore. Então prestem bem atenção, olhem só esse conhecimento. Olha como é importante conhecer a tradição do outro. Na tela trago para vocês uma fotografia da Jurema Sagrada, de um culto, certo? Mestres juremeiros. Então é importante. Que tal conhecer um pouco mais sobre a Jurema Sagrada? Vejam só a importância. Conhecer a Jurema Sagrada é importante justamente porque vocês vão ter acesso, porque Nordeste, os índios, certo? Uma tradição muito antiga, antes mesmo da chegada de estrangeiros. Então é importante conhecer, sempre com a questão do respeito, da pluralidade, do diálogo. Então a Jurema Sagrada. E aqui trago para vocês um quinto momento que nós debatemos sobre o que? A Igreja Anglicana. Acompanhem comigo na tela. O anglicanismo, Igreja Anglicana, é uma doutrina protestante de vertente do cristianismo, que ela foi propulsionada pelo rei Henrique VIII, lá na Inglaterra, que surgiu, certo, em 1534, com a separação da Igreja de Roma. Então aqui, vejam só, historicamente, Igreja Anglicana, Inglaterra, o rei Henrique VIII. Então é importante que vocês saibam disso. É importante conhecer. E com esse assunto sobre a Igreja Anglicana, vocês podem, estudantes, fazer uma ponte, certo? Com a história. Que tal
que tal justamente isso? Fazer um trabalho que junte o quê? Professor de ensino religioso e o professor de história, conhecer a igreja, aliás, a igreja anglicana, certo? E também a questão de história, conhecer um pouco desta separação de Henrique VIII, esse rei lá da Inglaterra, com a igreja de Roma, seria interessante. E aqui trago para vocês uma fotografia, certo? De sacerdotes da igreja anglicana. Vejam só algo bem peculiar nessa fotografia. Olhem só para a fotografia com muito cuidado. Nós temos aqui sacerdotes e nós temos uma mulher. Isto aí é importante lembrar que na igreja anglicana, em algumas vertentes da igreja anglicana, as mulheres podem ser sacerdotes, sacerdotisas no caso. Isso é uma peculiaridade dessa tradição religiosa. Então vejam só as peculiaridades, aquilo que separa, aliás, que distingue uma tradição religiosa de outra tradição religiosa. É por isso que sempre gosto de frisar que o nosso componente mostra justamente isso, esse respeito, essa característica peculiar, essa diferença, certo? Que nós temos justamente de uma tradição para outra e conhecer. E vamos adiante. Na tela trago para vocês o Hare Krishna. Vejam só, Hare Krishna, mais uma, foi o 6º debate que nós tivemos nesta segunda temporada 2021. Vejam só, popularmente conhecido como Movimento Hare Krishna, tem suas origens na Índia e é parte de um contexto muito amplo e diversificado. Vejam só, que tal conhecer um pouco mais sobre essa tradição? Busquem aqui no EducaPE, certo? E também façam uma pesquisa sobre o Hare Krishna, conhecer um pouco mais sobre essa tradição religiosa muito antiga e muito diversificada. É importante lembrar disso. Na tela trago para vocês uma fotografia do movimento Hare Krishna, do culto Hare Krishna, conhecer. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar nesta série justamente é o que vocês, estudantes, podem buscar aqui no EducaPE e também fazer um trabalho em sala de aula, buscando a presença dessas tradições religiosas e filosofias de vida aqui em nosso país. Observar, descobrir qual o estado com maior concentração de adeptos, quantos há no Brasil, observar os dados estatísticos, as datas de celebração. Então é importante conhecer isso e justamente observar um ponto bem forte, que é o que distingue uma tradição da outra e também os pontos de igualdade entre elas, as convergências, que são os pontos de proximidade, e também o que é peculiar, o que é de diferente, certo? Vamos adiante. Trago para vocês aqui o número 7, nós temos os Mormons, certo? O que é? Acompanhem comigo. Os Mormons constituem uma comunidade religiosa que pertence ao espírito do cristianismo, no ramo de que restaurar, voltar às raízes. Olhem só essa peculiaridade dos Mormons, também chamada de quê? De Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então é importante conhecer. Então vejam só, os Mormons se caracterizam justamente por esse ramo de restaurar, voltar às raízes do cristianismo. Perceberam que cada tradição tem uma peculiaridade, algo que a distingue da outra, certo? Mas todos nós somos seres humanos e lembrar que todos nós temos o direito, certo? De professar ou não professar uma determinada tradição religiosa. E trago para vocês na tela, observem aqui, certo? Aqui uma fotografia dos Mormons, de 2 adeptos, membros de quê? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, certo? Os Mormons. E vamos caminhando, vamos conhecer mais ainda as tradições. E aqui trago para vocês justamente o que? Uma filosofia de vida, uma questão social. Acompanhe comigo
a Legião da Boa Vontade, conhecida como LBV. O que é a LBV? É uma entidade brasileira de assistência social. Os seus dirigentes também mantêm o que? Programação de rádio, certo? Televisão. Então é justamente buscar a boa nova e é uma atividade religiosa própria. E o que distingue justamente a LBV é justamente isso. Como eu falei, é uma entidade de assistência social. Que tal vocês conhecerem mais sobre a LBV, certo? Aqui essa entidade filantrópica de ajuda. E aqui trago para vocês o que nós temos aqui algo que representa bem o emblema da LBV. Leiam, vejam só. Paz na terra aos homens de boa vontade. LBV. É isso aí, não é? Conhecer sempre o outro. Muitas vezes nós temos uma discriminação com o outro porque nós não procuramos conhecer. Conheça o outro. Conheça aquilo que ele pensa, o que distingue a tradição dele da sua tradição. Então é isso aí. E aqui nós temos para vocês o que? O nono, o movimento New Age, também chamado de que a nova era, que vai falar justamente o que? Essa questão, a era de Aquário. O que é o New Age? Que é em inglês, no caso seria nova era, às vezes descrita, certo? Essa tradição como movimento New Age ou movimento nova era. É um movimento que se espalhou pelas comunidades religiosas ocultistas e metafísicas. Que tal conhecer mais essas palavras, o ocultismo e a metafísica, nas décadas de 70 e 80? Lembrar que New Age vai lembrar justamente o que? Essa reorganização planetária, a chegada da era de Aquário, conhecer seus símbolos, conhecer aquilo que esse movimento pensa, o que esse movimento prega. Então é importante conhecer. E trago para vocês justamente aqui, certo? Uma fotografia de jovens adeptos do New Age, da nova era, dessa reorganização planetária, desse novo mundo que vem, certo? Essa busca paz e o amor, diga não à guerra. Então é justamente isso, conhecer a tradição. Vejam só quanta riqueza aqui o nosso componente buscou mostrar para vocês, estudantes, o quê? Um pouco mais das tradições religiosas. E aqui na tela trago para vocês uma referência que nós temos aqui da questão do currículo Pernambuco, conhecer mais em que se baseia o nosso currículo Pernambuco do ensino religioso. Certo? Voltando para mim, eu gostaria que vocês agora observassem essa caminhada desta série sobre as tradições religiosas, sobre a filosofia de vida, sobre o IBGE, os dados estatísticos dessas tradições religiosas presentes em nosso país. E lembrando sempre o que? O respeito à cidadania, lembrar que isso está lavrado, assegurado por lei. Então, respeitar o outro. É isto aí. E nós aqui encerramos a segunda temporada. Vamos começar com uma outra questão. Vocês vão conhecer novas questões aqui do nosso componente, novos assuntos, novos debates. Tudo em prol de quê? Da cidadania. Um forte abraço a todos vocês. Um abraço aqui ao nosso professor Vinícius, professor intérprete de Libras, a Ronaldo, aqui, técnico do som. Um abraço a todos os professores e estudantes do ensino religioso no nosso estado.